Deus vai revelar para você tudo o que você precisa saber, porque você não será passada para trás. Você não será mais enganada. Deus vai mostrar e vai te avisar de tudo o que necessário for, para você não ser mais enganada, nem traída, nem maltratada. Deus fala para mim te dizer nesse momento, para você se acalmar, porque Ele vai tratar o teu coração e você saberá que é o Senhor falando contigo. Algumas coisas aconteceram recentemente e tem te preocupado. Algumas coisas já não andam bem e isso tem até te assombrado. E para piorar, alguém que você ama, em vez de chegar para ajudar, parece que está se afastando, parece que está indo embora. Mas o Senhor manda eu dizer ao seu coração, fica calma, porque nem tudo que parece é. Eu estou trabalhando naquele coração que você muito apresenta aqui, que você muito ora. E o resultado não virá através dessa inquietação, virá através da sua confiança no Senhor, que já trabalha na mente daquela pessoa para poder mudar. Porque a mente de alguém ficou perturbada. A pessoa começou a pensar em coisas que te preocupou, porque mudou de comportamento, palavras, gestos e até atitudes. Mas Deus trabalha na mente dele, fazendo ele mudar e regressar ao caminho certo. Entrar no caminho novo e seguir junto contigo para chegar onde precisa chegar, na promessa que Deus deu. Escuta o que seu pastor vai falar, tudo o que se passa na cabeça de alguém que você ama será revelado para você. Tudo o que você precisa saber que se passa na cabeça de alguém que tem planejado algo que envolve você será revelado. E eu vou te dizer, uma ovelha que está aqui se preocupa muito com a vida amorosa, porque ainda não vive a plenitude, ainda não vive a promessa. Deus manda dizer exatamente assim, não se preocupe com a pessoa amada, porque dele eu cuido, como também tem cuidado de você. Estou retirando ele de um lugar ruim para colocar ele no prumo, num lugar certo. Isso demanda um tempo. E nesse tempo trabalho com você aqui e movo Alá sou decai. Movo lá de uma forma tremenda no coração dele, porque eu preciso quebrantá-lo, diz o Senhor. Porque Deus não quer unir alguém a você, não quer trazer de volta, dará sou decai. Deus está me levando lá, porque se vier do jeito que está, vai entristecer. Deus está aprumando, preparando, decalassúria. Não se preocupa não, serva. Não se preocupa não, porque a obra é completa, diz o Senhor. A obra é completa. Alguém foi tratado de forma injusta e você está aqui olhando para mim. Você foi tratado de forma injusta por alguém, por uma pessoa. Não teve nada a ver o que fizeram contigo, o que ela fez, o que ele fez. Mas Deus repara esse erro. Deus corrige esse erro, repara essa injustiça. E faz em você o que necessário for para poder lhe dar o que ele lhe prometeu. Olha, Deus fala para mim de uma pessoa que foi tão humilhada, que não foi bem recebida em casa, nos braços da pessoa amada, até expulsa foi. Porque depois que usou e abusou, descartou. Essa é a palavra que Deus me revela. Depois que usou e abusou, descartou como se fosse lixo, como se fosse mercadoria, e não é. Só que isso não vai ficar assim. Vai haver uma grande mudança, e no primeiro momento houve um distanciamento. Houveram brigas, desentendimentos, discussões intensas, aborrecimentos.
Mas o Senhor diz, não perdi o controle, estou cuidando, e se você continuar confiando, o resultado vem rápido. Você tem sido a pessoa que tem sustentado essa família, que tem sustentado essa casa. E o Senhor tem te sustentado aqui. Tu sabes o quanto é difícil enfrentar tudo isso se sentindo só, solitária, se sentindo abandonada e desprezada, porque tem gente que parece que só te procura quando precisa. Tem gente que te descarta na maioria dos momentos, mas quando aperta, recorre a você. Quando tem algo para satisfazer seus desejos, recorre a você. Deus não vai deixar você mais nisso. Deus não deixará mais você nisso. Se você crê no poder da profecia, escute o seu pastor. Tem uma promessa com o seu nome escrito. E o inimigo usa pessoas para fazer você desacreditar das bênçãos e das promessas que ele vai te dar. Agora, se você persevera, se você insiste, se você resiste, você vai vencer tudo. Vencerá tudo e todos. Tem algo bom chegando para você, minha filha. Tem algo muito bom chegando também aos seus filhos e filhas. Não pensa que o Senhor esqueceu deles e delas, porque Ele não esqueceu. Sabe aquele voto que você fez? Sabe essa campanha que você participou? Sabe quando você orou com o seu pastor? Eu ouvi tudo, diz o Senhor. E estou cuidando mesmo você não vendo. Por isso, apenas confie. Confie. Porque alguém vai voltar atrás. Alguém vai reconsiderar. Alguém vai chegar até você e vai dizer que precisa de você. Alguém chegará até você, vai olhar nos seus olhos e vai dizer que precisa ter você de volta. Alguém vai reconhecer que errou. Vai reconhecer que excedeu. Vai reconhecer que extrapolou. E vai reconsiderar numa decisão. A pessoa amada, a pessoa que você ora, vai chegar. Já está chegando. E está perto. Esse homem, Deus me revela, um marido, que ora te trata de uma forma e ora te trata de outra forma. Do nada você vai chamá-lo e ele muda, ele surta, ele se desequilibra. E isso tem sido, de certa forma, constante, tem te ferido. E você quer saber o que se passa na cabeça dele, eu vou te falar. Ele ama você. Ele tem enfrentado problemas e medos, porque ele quer honrar compromissos. Ele quer honrar com a palavra, com as dívidas, ele quer honrar. Ele vai conseguir honrar tudo, pode dizer para ele. Mas Deus vai ajudá-lo nesse momento e vai trazer uma grande bênção para ele. Você vai ver esse comportamento mudar com você. Deus está fazendo assim por causa da sua oração, por causa do teu voto, por causa das campanhas que você tem feito aqui. Você quer saber o que se passa na cabeça desse moço, se realmente ele gosta de você ou não? Gosta. Mas tem gente aqui que precisa de cura, porque você também tem perturbado o juízo de uma pessoa que você ama. Porque de vez em quando você também excede, você sabe disso. Você sabe que de vez em quando nem você consegue lidar consigo mesmo em alguns momentos, que você sabe muito bem quais são. Então deixa Deus trabalhar aí dentro, filho, para esse relacionamento ser mais harmônico, para essa vida dois ser mais abençoada. Deixa o Senhor trabalhar aí, você deixa sim ou não? Você recebe essa profecia? Hã? Você crê nessa revelação? Tem mais para entregar, eu vou entregar. Se você está recebendo e está te fazendo bem, deixa o like nesse vídeo, seu pastor te pede. Deixa o like, se puder enviar superchat, envie R$1, se puder, já ajuda o canal. Isso. Curtiu? E agora compartilha. Muito obrigado a todos que estão dando superchat. Deus abençoe. Vou estar orando por você também, para Deus multiplicar suas sementes. Toda semeadura aqui, ovelha, prospera, porque tem um pastor orando e com muita fé.
Às vezes certas coisas não acontecem na nossa vida por falta de fé. A fé é de suma importância para qualquer relação, para qualquer situação, para qualquer momento. E o inimigo, ele quer roubar a nossa fé. Ele tenta subtrair ela. Ele tenta fazer de tudo para entristecer você, para ver você longe dos caminhos do Senhor, porque sabe que você longe, ele fica mais fácil dele agir para te destruir. A verdade é essa. E quem fica longe do Senhor acaba ficando mais perto do inimigo. E é tão fácil ficar perto do Senhor e longe do inimigo. Só que tem pessoas hoje vivendo o oposto. Ficam mais longe do inimigo porque se aproximam mais do pecado e não quer lutar e se deixa ser vencido. Eu preciso dizer algo para você e talvez mexa contigo. Alguém planeja algo com você. Eu sei que isso vai mexer com alguém aqui. E Deus me fala de um planejamento. Tem uma pessoa que está planejando algo contigo, mas tem se comportado de forma diferente do que planeja. A pessoa quer algo muito bom com você, mas não tem sabido lidar, não tem conseguido lidar contigo nesse momento, por causa de algo que ele vive. Existe um planejamento no coração dele. Esse planejamento é passear contigo, é ir em lugares bonitos, maravilhosos com você. Vai ser possível tudo isso. Mas Deus vai ensinar ele, amadurecendo mais ele, a saber compartilhar e delegar. Você vai ver ele mudando rápido. Tudo muda, ovelha, quando você busca, quando você se entrega, quando você renuncia, quando você não peca, quando nós nos aproximamos e não pecamos, nós vivemos melhor e recebemos mais dos céus, até mesmo mais do que merecemos. Um homem que foi expulso de casa, agora ele é procurado para voltar para casa, porque reconhece nele um homem protetor, um homem amigo, guerreiro. E viram que ele é importante naquela casa e que ele fazia falta. Sabe essa pessoa que disse que você não faz falta? Ela mentiu para você porque você faz falta sim. Ele mentiu. E ele falou meramente por orgulho, por raiva no momento de discussão. Ele sabe que você faz falta e ele vai dizer isso para você. Porque nessa relação prevalece a vontade de Deus. E eu sei que tem sido difícil lidar, viver a dois, com uma pessoa um pouco complicada. Mas quando você disse sim e resolveu se unir, você sabia que isso poderia acontecer. Porque Deus deu indícios, Ele mostrou para você. Agora, levanta a cabeça e siga adiante, porque Deus vai te dar graça, favor, resistência. Você será uma pessoa mais resiliente. E você vai vencer essa batalha falando pouco. Você vai vencer essa luta segurando a língua, domando a língua, botando um freio na língua. Porque de vez em quando você esquenta a cabeça, eu vejo aqui. Você excede bastante às vezes, né, minha filha? Fala pro seu pastor, eu estou vendo, eu sei. Você é uma pessoa muito boa, uma mulher incrível, mas de vez em quando você extrapola. Mas o que Deus se agrada é de um coração que reconhece o erro, volta atrás e se desculpa e pede perdão. Isso não é feio, isso não é feio. Feio é bater na mesma tecla errando. E você é uma pessoa diferente. Alguém vai voltar e vai dizer, olhando nos seus olhos, que sentiu sua falta, que não quer mais ficar longe, que não aguenta mais ficar distante. Alguém vai querer viver em paz contigo. Jefité, quando foi expulso de casa, viveu em um dos piores lugares que alguém poderia viver. Viveu no meio de marginais, num deserto, viveu em Tobi. E se você estudar a história de Tobi, você vai ver que não era um lugar bom de se viver. Mas as pessoas que mandaram ele embora agora decidem chamá-lo de volta. Sabe por quê? Porque ele fez falta. Porque sentiram a falta dele. Alguém vai sentir a sua falta. Alguém vai reconhecer que você é uma pessoa querida, amada, amiga, amigo. Alguém vai reconhecer que precisa ter você do ladinho. Alguém vai pedir para você estar mais perto.
Alguém vai pedir para você voltar, para você estar bem pertinho. Deus vai dar para você uma oportunidade de você viver algo que você ainda não viveu. Você crê e recebe? Deixa o like, deixa o joinha. Deus está usando a minha boca para falar com você. Deus está usando a minha boca. Olha, eu te digo mais. Jefité, quando ouviu da boca dos anciãos de Gileade, volta, porque você faz falta, ele chegou até a duvidar no primeiro momento. Eu creio nessa tese, sabe por quê? Porque ele pergunta 2 vezes, ele ouve e pergunta mais uma vez. Quer dizer que vocês querem que eu vá de volta? Vocês vieram aqui me apurrinhar, vocês me mandaram embora. E ele vai ver que ele fez falta naquele lugar. E agora os anciãos estão pedindo para ele, quase que implorando, volta, porque os amonitas, os filhos de Amon, vão destruir a nossa cidade, vão acabar conosco. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Com tanta gente lá, eles correrem atrás de um que eles mandaram embora, é porque esse homem é muito diferente. Esse homem tem algo diferente. Esse homem tem uma unção, tem um chamado. Ele tem um espírito de guerreiro, é inteligente, é sábio, é alguém preparado, experimentado pela vida, treinado. E além do preparo físico, ele agora tem um preparo psicológico, porque ele é expulso de casa, foi expulso de casa e não brigou com os irmãos. E não retrucou, não xingou, ele manteve o equilíbrio. Ele manteve o equilíbrio, ele foi sereno, ele foi manso. Mesmo com o coração ferido, tá pegando, minha filha? Mesmo com o coração dilacerado, mesmo completamente machucado, ele não pagou o mal com o mal. Ele foi embora, mas ele tinha uma promessa de liderar, de chefiar, promessa de um príncipe. Essa era a promessa para ele. Mas tudo parece estar ao contrário. Expulso de casa, sem um lugar para morar, tendo que se virar, tendo que pedir ajudas, tendo que conviver com pessoas que não eram do gabarito, do nível dele, porque aonde ele morava, ele tinha uma boa condição, porque seu pai tinha dinheiro. Agora ele foi expulso pelos irmãos por uma questão de dinheiro, herança. Os irmãos não queriam que ele tivesse parte na herança. Os irmãos queriam ele bem longe. Mas os irmãos que queriam ele longe foram os mesmos que mandou chamá-lo. Foram os mesmos que foram buscá-lo. Porque viram de fato que ele era alguém especial, diferente, ungido do Senhor. E a pior coisa que tem é tocar no ungido do Senhor. Você acha que aquelas pessoas que tocam ou tentam tocar em você vão ficar impunes? Não. Vão ser punidas pela justiça. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Ela chega no momento certo e traz o equilíbrio de volta à situação. Jefité é tão inteligente que ele vai chegar para os anciãos e vai dizer: olha, se tornardes a levar para combater os filhos de Amon, e o Senhor der diante de mim, então vos serei por cabeça. Ele aqui diz algo que vai dar certeza da vitória dele. Que isso, pastor? Ele nem guerreou. O que ele falou aqui para os anciãos que trouxe a vitória para ele? Ele disse: e se o Senhor me der a vitória? E se der e se não der? Amém. Dando ou não dando a vitória? Amém, glória a Deus. É a diferença de um guerreiro. Porque a pessoa que não é guerreiro, quando não vence, murmura, reclama, e com o tempo se autodestrói. Ele não, ele fala: se o Senhor nos der diante de mim, ou seja, se Deus me abençoar, me fortalecer para eu vencer, então vocês façam com que eu seja o líder, o cabeça de você. É isso mesmo? E eles colocam até Deus na jogada. Sim, juramos diante do Senhor. Que o Senhor seja a nossa testemunha, corrigindo. Pois é. Tudo mudou, minha irmã. Tudo mudou porque aquele homem continuou vivendo onde ele estava.
Ele continuou reagindo, ele continuou sendo quem ele foi chamado para ser. Agora, se ele vive chorando e reclamando, se ele se entregasse ao fundo do poço, aos desertos, se ele se entregasse à prostituição, se ele se entregasse aos vícios, você acha que iam procurá-lo? Claro que não. Procuraram ele de novo, por quê? Porque ele continuou sendo guerreiro. Ei, decalaçai. A depressão. Se você se entrega a uma situação, você acha que as pessoas vão estar contigo por pena? Ovelha. Às vezes a família não abandona. Às vezes sim. Mas você não tem que deixar as pessoas ter pena de você. Eu digo isso com todo amor e carinho. Você tem que lutar para ser o melhor, para fazer o melhor. Porque ser reconhecido é importante. Ser valorizado também. E quando alguém tem algo, uma qualidade, tem um dom, tem um comportamento diferente, bom, benéfico, isso atrai atenção. E se você quer atrair a atenção de alguém, você não pode se entregar nesse momento. Você não pode ficar chorando. Você tem que se mostrar uma pessoa forte. Ser forte e corajosa, tá? Ser forte e corajoso. Não é porque um homem te abandonou, não quis mais nada contigo, não é porque uma mulher te traiu ou te deixou de lado, que você vai entregar os pontos, perdendo a razão de viver. Não. Pelo contrário, você tem que usar isso como combustível. Você não pode perder a vontade de viver por causa de alguém que não mereceu você. Você tem que insistir, minha filha. Você tem que insistir. Insistir na tua promessa, na tua vitória. Perceba que Deus fala com muito amor e carinho ao seu coração nesse momento. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você tem feridas. Ele sabe que você viveu momentos extremos, totalmente difíceis, dificílimos. Ele sabe. Ele sabe desse medo que tem no seu coração. Ele sabe dessa preocupação que tem na sua mente. Ele sabe desse desejo seu de ser feliz, de prosperar. Ele sabe. Ele sabe da pessoa compromissada que você é, fiel que você é. Tudo isso Ele sabe. E é por causa do teu esforço em melhorar e mudar que Ele vai te abençoar cada dia e cada vez mais. Jefité, depois que ouviu isso, a confirmação da boca dos anciãos, ele aceita a proposta de voltar. Ele não aceitou no primeiro momento, por quê? Porque ele quis conversar e deixar bem claro. Para quê? Para não ser passado para trás. Porque ele já tinha sido passado para trás antes. Pegou? Então ele aprendeu. O Senhor será nossa testemunha? Ah, então tá bom. Eu vou voltar, porque ele lutar com a Amonita, com os filhos de Amon, ele iria colocar a vida dele em risco. Mas você tem que botar na balança se vale a pena arriscar. Porque a promessa para ele era ser príncipe daquele lugar. E ele estava num lugar onde as pessoas olhavam e rotulavam ele até como mendigo, até como alguém que você sabe que eu não posso nem falar o nome, não convém, até como um vagabundo, só para você poder entender. Tobi, o lugar que ele estava, era um lugar onde tinha bandidos e marginais, pessoas à margem da lei, que alguns rotulam de vagabundos. Pois é. Só que de repente aparece uma proposta para ele, para tirar ele da imundície, para botar ele num palácio, num castelo. E ele contornou a situação, conduziu a conversa e viu que ele podia confiar. Então ele aceita a proposta, porque ele colocou Deus na situação. Se o Senhor me der, amém. Se o Senhor não me der, glória a Deus. E eles confiam, sim. O Senhor é nossa testemunha, você vai ser nosso líder, nosso cabeça. Assim Jefité foi com os anciãos
de Gileade, e o povo o pôs por cabeça, e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ovelha, Jefité é um homem temente a Deus. Perceba que já está o Senhor aqui de novo. Falou todas as palavras perante o Senhor. Agora, algo que eu quero que você grave no seu coração. Ele saiu no lugar onde alguém podia até julgá-lo como vagabundo. E ele foi para um outro lugar, retornando à terra, a cidade natal dele, sendo honrado como príncipe. Então, ovelha, saiu do lodo, do fundo do poço, de um lugar onde chamava ele de vagabundo, para ir para um lugar onde ele será chamado de príncipe. Mudou da água para o vinho, você está entendendo? E eu preciso falar essas palavras para você entender a mudança grande, radical que vai ser na sua vida. Mas se você entrega os pontos, se você decide parar de lutar, como é que você vai sair dessa? Como é que você vai vencer isso? Você tem que reagir agora. Você tem que lutar agora. Você não pode se dar por vencida. Você não pode entregar os pontos. Faça como Jefité. Está num lugar que não é o lugar onde Deus lhe prometeu, viva com excelência, fugindo do erro, do pecado e fazendo o certo, mas vivendo. Porque ele só foi procurado porque ele não se entregou à depressão, não se entregou às angústias e não deixou de ser o guerreiro que ele era. Por isso também ele foi procurado, porque se ele fosse alguém que julgasse tudo para o alto, que valor ele teria lá em Gileade? Tem gente julgando anos de construção de uma história, de um caráter, julgando no ralo por causa de um momento de prazer. Olha, se você está nesse erro, não faça mais isso. Porque a sua reputação vale mais que a prata e o ouro. Salomão falou isso. Vale mais o bom nome, reputação, do que as muitas riquezas. O ser estimado vale mais do que a prata e o ouro. Tem gente julgando a sua reputação no lixo por causa de alguns momentos de prazer, de mentira e sedução. Isso precisa mudar. Pastor, eu lembrei de alguém. Eu sei. Eu sei. E Deus manda te dizer agora que essa tua busca aqui não é em vão. Que o voto que você faz na campanha não é em vão. Que você está aqui de coração aberto, de livre e espontânea vontade, é a melhor escolha que você fez. Porque no tempo de Deus, tudo vai dar certo. Tudo dará certo. Não se preocupa mais. Deus está no controle disso, dele, de você. E prepara, porque está chegando um tempo de você receber um aumento. Um aumento. Deus fala para mim, um aumento. Oh, Jesus do céu. Olha, alguém vai ser honrado financeiramente. Tem uma mulher que está aqui, buscando por uma pessoa que ama. Pode dizer para ele que vai ter um aumento por causa do teu voto, do teu compromisso. É uma promessa, e você está vendo que é confirmação, porque você já ouviu isso antes. De alguma forma Deus já falou com você. É ou não é verdade? Vai vir um aumento. Olha, Deus vai tirar alguém da prova para colocar no castelo. Jefité agora é príncipe. Jefité agora é homem honrado.
Jefité agora é juiz, uma autoridade. E o povo, velho, o povo confirma ele no cargo. Rejeitado pelos irmãos, mas aprovado pelos anciãos. Rejeitado pela família, mas aprovado pelo povo e principalmente por Deus. Essa história é marcante, sabe por quê? Porque esse homem viveu a maior conquista. Esse homem sai do fundo do poço para ser príncipe. E uma das maiores bênçãos é ele retornar por lá, para o lar dele, honrado. Retornou honrado. Ele retorna como príncipe. E não como apenas um guerreiro. Agora ele é príncipe, ele tem uma autoridade, ele tem estrelas nos ombros, ele tem patente. Alguém vai voltar para casa honrado. E tudo isso é por causa da fé. Da Pela fé, um coração se quebranta. Eu vejo um homem chorando e agora é de amor. E ele vai assumir, ele não dá o braço a torcer, né? Ele vai assumir, filha. Ele vai assumir que você é o amor da vida dele. E Deus diz assim para mim: Rodrigo, avisa que eu estou enviando uma pessoa. É uma oportunidade de iniciar uma relação que poderá chegar a um casamento, um matrimônio. Só que Deus manda dar um alerta para você, tá, filha? Mantenha o equilíbrio, não fala muito. Se controla. Não é porque alguém errou contigo lá no passado que esse vai errar. Não. Ou você confia ou não. E você sabe que você também precisa de cura e de tratamento. E essas lives, essas campanhas têm nos tratado, sim. Trata o nosso coração com profundidade. Não se preocupa com isso tudo. Tudo passa. Tudo será resolvido. Ei, escuta o seu pastor. Tudo será resolvido. Inclusive esses problemas que alguém julga serem impossíveis de serem resolvidos. Tudo será resolvido, mas tu precisa firmar um compromisso. Deus vai mudar o jogo, tá? Ele tá falando aqui para mim. Ele vai mudar o jogo. Alaraçai de Candarai. Ele vai virar o jogo, diz o Senhor. Porque você é guerreira. Você é um guerreiro. E ele vai te dar nas tuas mãos o inimigo que tem tentado te envergonhar. Ele vai colocar nas tuas mãos para você fazer o que você quiser. E a Bíblia diz que Jefité, assumindo a posição de príncipe, ei Jesus, olha que coisa forte, ele envia mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti? Que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Ovelha, Jefité toma postura de príncipe. Meu Deus, toma postura de príncipe. Tem gente que tem um chamado, mas não se posiciona. Tem uma promessa, mas não se posiciona. Ele agora está agindo como um líder, como um príncipe. Então o que ele faz? Ele vai mandar mensageiros para falar com o rei. E a mensagem é: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: porquanto Israel saiu do Egito, toda a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até Jordão, torna-me, pois agora em paz. Eles estão relembrando de algo que já foi resolvido no passado, porque tem gente que quer pegar o passado para criar guerra no presente. Egito.
É mergulhar num mar profundo de pecado, onde Deus já esqueceu, o mar do esquecimento, onde estão nossos pecados. E quem mergulha lá pode se afogar num monte de problemas. Jefité tenta resolver amigavelmente, conversando. Perceba que ele é um guerreiro, já é um príncipe, uma autoridade. Só que ele não vai resolver no braço de primeira. Ele vai tentar resolver através do mensageiro, amigavelmente. Porque ele está dando uma possibilidade das pessoas que estão tentando atacar ele e a cidade dele refletir. Ei, não entendeu? Vou traduzir. Antes de ir para a guerra, usa a caneta, tenta resolver. Tenta conciliar. Tenta apaziguar, tenta acalmar os ânimos, tenta abrandar o coração. É assim que Deus fala contigo. Está tentando contornar a situação. Parece que ele tenta enviar mensageiros mais de uma, duas vezes para tentar contornar e não entrar em conflito. Porque ele sabia que se entrasse em conflito, alguém sairia derrotado e alguém sairia vitorioso. E pela fé que ele tinha e pelo comportamento que ele exercia, ele seria o vencedor. Tudo apontava para ele, tudo indicava a ele como vencedor. Mas mesmo assim, ele tentou resolver conversando. Tenta resolver conversando, tenta conciliar. Tenta apaziguar isso. Porque tu vai conseguir. Jefité conseguiu. Jefité conseguiu. E ele era um homem que colocava Deus no cenário, na frente. Ele sempre andava com o Senhor e o Senhor estava com ele. E quem está nesse caminho, vence. Pode até demorar um pouco, mas vence. Pode até não parecer, mas vencerá. Você vai vencer isso. Você vencerá esses. Você superará essa perda. Você superará essa traição, essa infidelidade. Essa inveja você vai superar, você vai vencer. Eu vou orar por você agora. Eu vou pedir a Deus, intercedendo, que Ele toque no seu coração e te abençoe cada vez mais. Ora com seu pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa palavra revelada, por essa unção poderosa que desce. Obrigado porque o Senhor tem falado profundamente em nossos corações. Toma em tuas mãos, Senhor, essa irmã e esse irmão que ora comigo. Toma em tuas mãos, vai tocando no coração, vai limpando, vai abençoando, vai tocando no corpo e vai curando. Toca na carne, nos nervos, no emocional, no psicológico. Toca em cada órgão do corpo, na cabeça, na coluna, no quadril, nas pernas, infecções. Em o nome do Senhor Jesus, seja curada, seja curado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão em direção à minha ovelha e declaro: todas as sortes de bênção vão te alcançar. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor vai te abençoar. Escute, fará o Senhor você prosperar de uma forma que ainda você não prosperou. Eu abençoo a sua vida, orando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Beba da água consagrada. Respira fundo e solta o ar bem devagar. Amém? Vou entregar a última revelação e vou encerrar a live. O que eu vou entregar aqui, eu vou falar algo que talvez você já saiba, de uma forma que talvez você ainda não tenha ouvido,
que vai ensinar você, reforçar, para te abençoar. Escuta, assim está escrito em Deuteronômio capítulo 14, escreva aqui. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Não sai não, fica até o finalzinho que eu já estou terminando. Verdadeiramente deves dar o dízimo de todo o produto da tua semente, que o campo produza ano após ano. Quando o livro de Deuteronômio menciona verdadeiramente deves dar o dízimo, é um mandamento. Dízimo, ovelha, é um mandamento de Deus, porém não é uma obrigação. Quem é temente a Deus, quem tem fé, quem é obediente a Deus, é fiel no santo dízimo. Pensa com seu pastor. Quando você não é fiel ao santo dízimo, você é infiel. Quando a Bíblia diz que quem não devolve o santo dízimo está roubando a Deus, então a pessoa que rouba é um ladrão ou uma ladra. A Bíblia está dizendo isso. Preste atenção que isso é um ensinamento profundo. Preste atenção. Responda para o seu pastor. Você é dono de uma empresa. Você colocaria alguém que rouba, que furta, ladrão ou ladra, para liderar a sua empresa? Claro que não. Porque você é uma pessoa inteligente. E quem constrói o império, geralmente, é uma pessoa fiel e correta. Porque quem é infiel e corrupto, uma hora a casa cai. E às vezes gasta todo o dinheiro que construiu e ainda fica devendo, pagando advogado caro. Eu sei o que eu estou falando. Deus quer chamar você para administrar algo. Algo grande. Ele quer colocar algo grande na sua mão. Mas você e eu precisamos ser fiéis a Deus. Por quê? Porque é um princípio de personalidade, de caráter. E quem é obediente a Deus é fiel. O santo dízimo, ovelha, para mim é sagrado, é santo. E é um mandamento que ele é com promessa. E a gente pode fazer prova. Pois quem é fiel no santo dízimo recebe uma bênção chamada tal, uma palavra de 3 letras, com poder absoluto. João 14,6, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal se refere a alguma coisa enorme, grandiosa, absurda, de bom. E a Bíblia diz que quando você é fiel no santo dízimo, Malaquias capítulo 3, derramarei sobre você uma bênção tal, uma bênção absurda, incrível. Você está entendendo agora? E Deus está mandando te dizer isso porque Ele está chamando você para voltar a ser dizimista. Mas aonde eu volto, pastor? Aonde Ele está ensinando você, aonde Ele tem alimentado você aqui. Preste atenção no seu pastor e eu vou encerrar. Quando você voltar a ser dizimista, você vai ver a sua vida melhorando muito financeiramente. Quando você voltar, passar a ser dizimista, porque tem pessoas aqui que ainda não são, mas estão aprendendo, e você é temente a Deus. Você é temente, você tem um coração bom. Você não é uma pessoa infiel. Você não é uma pessoa incorreta, você é correta, correto. E eu sinto que Deus fala para mim assim, fala para ela, Rodrigo, fala para ele, que hoje mesmo eu mudo a sorte, eu mudo a tua vida. Você que está decidindo ser dizimista nesse ministério, essa unção está sobre a sua vida, pois a unção que você respeita é que você atrai. Unção é um poder, é uma força excomunal, nos capacitando para realizar propósitos, realizar missões. Pastor, eu quero devolver meu santo dízimo na sua igreja, na Luz para as Nações, na nossa igreja. Como que eu faço? Você vai ver aqui embaixo no YouTube é embaixo, no Face é aqui em cima. Você vai ver aqui no YouTube o Pix CNPJ, o Pix celular. Se você não tiver o Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela Lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Preferencialmente eu peço que seja pelo Pix. Se você não puder, pode fazer o depósito ou transferência em um desses bancos. Depois que você fizer, quando você enviar o santo dízimo para o meu WhatsApp, tá? O meu WhatsApp pessoal, tá fixado bem aqui em cima em azul aqui no YouTube. Quando você mandar o comprovante, escreve santo dízimo.
Eu vou te incluir na oração dos dizimistas, que eu também faço nas madrugadas, e vou estar cobrindo você em oração. Você não será uma ovelha sem pastor, você vai ter pastor sim. Você tem pastor, você sabe disso. Tá? Você que está nessa rotina espiritual, você que está nessas campanhas, Deus vai continuar te abençoando sim. Pastor, e se for o voto, se for uma oferta, como que eu faço? É só você escrever. Oferta, voto, que eu vou separar santo dízimo na Arca da Aliança, que está bem aqui na minha frente. Oferta e voto no jarro do azeite consagrado, que está aqui do meu lado. Amém? Glória a Deus. Vou mostrar aqui o azeite. E a Arca da Aliança está mais à frente ali. Seu pastor te ama, tá? Você vai ver sua vida mudando. Deus quer colocar você em um lugar para administrar. Mas Ele precisa de uma pessoa honesta, correta, como você. Seja fiel no santo dízimo. Seja fiel no santo dízimo e você vai ver a sua vida alavancar. Sua vida estourar, explodir de sucesso. É uma profecia. Você recebe? Em nome de Jesus. Isso. Amém? Muito obrigado a todos que curtiram, que compartilharam. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações. Quem está no Face, clica nos 3 pontinhos, siga a página e ative todas as notificações. Compartilhe essa live, compartilhe em 15 grupos, copie esse link aqui e bota nos seus stories do Zap, do Face e do Insta. Amém? A partir das 20 horas estamos aqui nessa rotina espiritual com mais mistérios, revelações, profecias e visões e palavra profética. Vou para o WhatsApp agora, pegar os votos, os santos dízimos e separar o nome para a Arca da Aliança e o azeite consagrado. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Seu pastor te ama, tá? Se não assistiu a live do início, volta, assista do início para receber a bênção completa dessa manhã. E se não assistiu a live de ontem à noite, assista. Não deixa de perder nenhuma live. Deus abençoe, fique na paz.